Olá, meu aluno querido, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem neste dia. Espero que você esteja muito bem agora que você vai começar a visualizar este vídeo. Nós estamos aqui em mais um episódio do A Verdade Nua e Crua. Aquele vídeo que sai toda quarta-feira em que eu falo a realidade para os meus alunos, independentemente de curso preparatório, marca, rótulo, porque como você sabe, eu não estou associado a nenhum curso, não tenho que defender marca, não tenho que defender rótulo, apenas os meus alunos é que importam nesse momento. Então, a grande pauta, um dos grandes problemas, talvez a grande bomba que estourou nos últimos dias tenha sido essa reforma administrativa. Muita gente está desesperada, muita gente está se questionando, e o que é que acontece nesse momento? Nós temos duas forças. Uma força que é a força midiática, bombardeando com algumas notícias do tipo: não vai mais haver concurso, não vai mais haver contratação pelo governo, reforma administrativa vai acabar com toda a administração pública. E de outro lado, o sensacionalismo inverso, ou talvez uma tentativa de apaziguar o sensacionalismo, que é o cara lá do marketing dos cursos para concurso público publica uma chamada fim dos concursos. Você fica com medo, clica lá, quando você abre, uma pessoa muito bem intencionada falando para você que olha, não é bem assim, a reforma não é o bicho. Porque se você observar bem, tem isso, tem aquilo e compra aqui. É basicamente isso que você tem nesses vídeos. Já reparou? A pessoa faz grava lá um vídeo bonitão, ou uma live, alguma coisa assim, conta pra você um monte de história, fala, ó, fica de boa, acalma o seu coração, não sei o quê, porque vai continuar, e lá, e no fim o cara faz sempre o quê? Oferece pra você um produtinho. Por quê? Porque ele tem que terminar aquela live garantindo que ele mudou a sua cabeça e que conseguiu trazer você de volta para o campo de atuação dele. Bem, eu dei uma pesquisada sobre o assunto, vou trazer aqui o que é verdade, o que é mentira, quanto você deve se preocupar e qual é o panorama que nós temos aí a respeito disso. Bem, vamos partir de um ponto muito simples. Todo mundo que gosta ou que não gosta do Jair Bolsonaro sabe exatamente qual era a pauta de governo, o programa de governo do Jair Bolsonaro quando ele foi eleito, certo? Então veja bem, se você, concurseiro, foi lá e falou, eu quero Jair Bolsonaro presidente, você, concurseiro, sabia que a pauta dele, por ser mais de direita, é desprivilegiar os certames de concursos públicos. Você que não era a favor do Jair Bolsonaro, sabe também que o foco dele, de toda a sua plataforma de governo, não é o funcionalismo público. Pelo menos não como se encontra agora. Então nós temos que partir principalmente de uma ideia. O atual governo que está aí, aquele governo que dá as cartas e o governo que está ali para, de alguma forma, representar os interesses ou dos eleitores ou dos apoiadores, o governo explicitamente já disse que pretende diminuir a quantidade de novos contratados e diminuir a quantidade de servidores dentro do funcionalismo público. Independentemente do que qualquer pessoa de curso preparatório fale para você, isso é uma verdade. Porque você já ouviu isso da boca do próprio presidente, você já ouviu isso da boca do próprio ministro da Economia, certo? Então, entre o que disse o presidente e o ministro da Economia e o que disse alguém que está lá tentando vender um produto para você, que é um produto que corre risco de ficar escasso ou de ter pouca saída, você vai acreditar em quem? Pensa bem, começa por aí. Ah, Pablo, mas você também vende curso preparatório para concurso público. Calma, eu vendo curso de língua portuguesa. Eu trabalho com língua portuguesa, com redação, com filosofia, entendeu? Então assim, mas e se amanhã não houver mais concursos públicos? Cara, cada um vai dar um jeito de se virar como conseguir.
Mas vamos partir desse ponto. Já é premissa da atual gestão enxugar a máquina pública, tá? Então, com relação a isso, eu não sei se você vai ficar tranquilo ou não tranquilo, mas você precisa saber que isso é um fato, tá? Isso é um fato. O atual governo quer enxugar a máquina pública. Se você tiver uma mudança de governo nos próximos anos, né, depois da próxima eleição, você pode ter um governo com outra visão, mas por enquanto saiba que este governo tem esta visão, certo? E perceba, eu não estou fazendo uma avaliação positiva ou negativa a respeito daquilo que o governo está fazendo. Eu estou dizendo para você apenas qual é a opinião manifesta de quem está à frente do país. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é não mascarar a realidade, certo? Não quero que você fique se iludindo. Então vamos lá. A reforma administrativa é uma iniciativa que, pela sua descrição, tem em vista a desburocratização do serviço público, a redução de custos, certo? Que aí vai ser uma redução de custos com menos concursos públicos, isso quer dizer com menos contratações, ou com ainda alguns concursos públicos, mas uma contratação menor, certo? Existe uma iniciativa para tentar equiparar as remunerações dos servidores públicos à remuneração da iniciativa privada. Lógico que isso não vai ser para todo mundo, certo? Mas eu vou explicar aqui quem é que entra e quem é que não entra nessa dança. E ainda existe a temida avaliação do servidor, que é a possibilidade de perder a estabilidade, certo? E muita gente está batendo nessa tecla. Perda da estabilidade. Eu vou reservar um minutinho para falar sobre essa história de perda da estabilidade assim que eu chegar ao segundo tópico. Mas é importante você lembrar que, por enquanto, a reforma administrativa é aplicada ao âmbito federal. Isso quer dizer aqueles concursos que eram a coqueluche da galera, que todo mundo queria ser aprovado num concurso federal. Por quê? Porque, como eu já ouvi de algumas pessoas, a União era uma mãe, certo? E aí a intenção é aplicar isso para o âmbito federal. Entenda, no momento, estados e municípios não entram nessa reforma administrativa. É por isso que quando nós pensamos em concursos públicos que continuarão tendo seus editais publicados, nós estamos pensando em concursos estaduais e municipais. Talvez você que queira uma aprovação mais imediata tenha que mudar o seu radar, mudar o seu foco para você buscar um concurso mais restrito nesse momento. Vamos falar sobre essa história de fim da estabilidade. Pablo, eu que já sou servidor público, já tenho estabilidade, corro o risco de perder minha estabilidade? Olha, como a única certeza que a gente tem no Brasil é a certeza de que nada é garantido, eu não posso falar pelo futuro. Mas a proposta atual é de que apenas os novos servidores, os servidores que ingressarem, não teriam mais esse direito à estabilidade. Aqueles com o direito já adquirido, sim, ainda seriam estáveis, certo? Então, quando você ouve fim da estabilidade apenas como a notícia, é preciso parar e ler o projeto de maneira mais detida, para saber quem entra nessa dança. Lembrando que ainda algumas funções de Estado não entrariam aqui. Por exemplo, policiais não perderiam a estabilidade, professores também não, diplomatas, aí é lógico, né, que não iam perder, é só você dar uma olhada do cargo que o cara tem, e fiscais, certo? Então, esses aqui não entrariam na dança desses outros na perda de estabilidade ao ingressar no serviço público. Perfeito? Então, é essa a ideia. Mas isso ainda não está muito bem determinado. Assim como não está muito bem determinado, qual vai ser o processo para a avaliação dos servidores
quando for necessário desligar algum servidor. Isso ainda não está muito definido, sabe? Então ainda está meio aérea essa ideia. Joia, então aqui eu falei para você sobre o fim da estabilidade. Pablo, é o fim dos concursos? Não. Porém, eu tenho que falar a verdade para você. Não é o fim dos concursos, porque nós ainda vamos ter alguns concursos, certo? Porém, o governo já sinalizou, como eu tenho falado desde o início desse vídeo, para uma severa diminuição dos editais. Se você for concurseiro há uns 5 ou 6 anos, ou se você ingressou nesse mundo um pouco anteriormente, você sabe que antes nós tínhamos uma farra do boi de editais. Era quase um edital por semana. Hoje as coisas estão ficando diferentes. Por quê? Por causa dessa contenção. Nós estamos passando ano a ano por essas mudanças, estamos ouvindo sempre dos representantes do governo que a intenção é enxugar um pouco a publicação desses editais. Então, sim, haverá uma severa diminuição. E nesse momento, os donos de cursos preparatórios vão querer, sei lá, jogar pedra em mim, mandar banir o meu vídeo, alguma coisa nesse sentido, porque é tudo que as pessoas não querem ouvir, tá? Por que vai haver uma severa diminuição? Por causa desse corte de gastos e porque o governo também estuda uma possibilidade de contratação que não seja via concurso público exclusivamente. Isso já foi noticiado. Perceba, eu disse o governo estuda essa possibilidade. Eu não disse que o governo já declarou que essa possibilidade vai ocorrer. Mas vamos lembrar, por exemplo, aquilo que nós já conversamos em um outro momento da nossa história sobre a bendita terceirização que havia sido aprovada, certo? Muita gente pensou, não vai ser aprovada. Mas aqui eu preciso dizer para você, ainda haverá concursos. Lembre-se de que eu falei que ainda haverá estaduais, municipais e alguns concursos federais ainda existirão, certo? Pablo, mas eu queria prestar um concurso só por causa da estabilidade. Certo, então vamos lá. Você queria prestar por causa da estabilidade, por quê? Para garantir que você não ficaria sem um emprego ou porque você teme que ao entrar em determinado emprego, começar a desempenhar determinada ação, você não consiga ficar ali. Você vai ser mandado embora, você tem um histórico de ser mandado embora. Porque não existe melhor estabilidade do que a competência. Competência é a melhor garantia de estabilidade. Agora, é evidente que quando nós passamos por situações de crise, os mercados enxugam, o desemprego aumenta. Em tese, o programa econômico quer o contrário disso. Quer aumentar as oportunidades do mercado de trabalho. Mas eu não estou aqui para julgar o programa econômico, nem para falar o que o governo quer fazer em relação à economia, estou aqui para falar sobre a reforma administrativa. Então, se você estava pensando, Pablo, eu queria entrar só por causa da remuneração, entenda, existe também um estudo na reforma administrativa para reduzir o valor dos vencimentos iniciais e para que a progressão de carreira fique mais longa, para que o servidor não chegue ao último grau na sua progressão de carreira já não nos anos iniciais, mas não de forma tão veloz, certo? Eu entendo que nem toda progressão de carreira é simétrica, nem toda progressão de carreira é veloz, certo? Mas o que eu quero que você compreenda é que essas são as iniciativas do governo, porque, segundo eles, a intenção é a redução de gastos, né? Redução de custos para a administração pública. Perfeito, Pablo. Agora que você já jogou a real, falou vai haver menos concursos, falou aquilo que ninguém quer admitir, o que fazer? Então, vamos lá. Vou aqui dar uma sugestão como seu amigo. Em primeiro lugar, analise o cenário. Como assim analise o cenário? Veja, se na área para a qual você está estudando estão surgindo editais, se eles estão sendo publicados, não é para você confiar em rumor, tá? Porque lembra que eu já falei em outro vídeo do Verdade Nua e Crua sobre os cursos preparatórios que lançam rumores apenas para esquentar o mercado e vender curso. Então, analise o cenário e veja, dentro do planejamento, qual é a viabilidade de aquele concurso para o qual você gostaria de estudar ser
ter o seu edital aberto, publicado, perfeito? Diante disso, você vai estabelecer uma perspectiva. Que perspectiva é essa? Quais são as chances que eu tenho de ser aprovado? Como está a minha preparação? Como eu estou estudando? Eu estou com pressa? Eu preciso ser aprovado rapidamente em um concurso público? Então você vai buscar o quê? Aqueles que estão mais próximos de você. E quando eu digo isso, não são aqueles editais que demoram milênios para surgir. São aqueles editais que surgem a qualquer instante que você consegue resolver rapidamente uma prova e conseguir apenas o seu cargo ali já para poder firmar o seu pé no chão. Então faça essa análise de perspectiva. Pablo, eu ainda não estou bom em nenhuma matéria, estou com muitas deficiências em língua portuguesa, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional. O que é que eu preciso fazer? Honestamente, você precisa aproveitar esse tempo de escassez ou de vacas magras para fazer o que eu já ensinei em outro vídeo, para você fortalecer o seu conhecimento de base, porque é ele que vai garantir que quando o edital for publicado, você vai estar preparado. E a partir disso, tomar uma decisão. Sabe por quê? Ao longo da minha carreira, eu tenho visto muitos alunos sofrendo, porque ser concurseiro virou uma moda, né? Virou moda. Algumas pessoas criam a cultura concurseira e abraçam aquilo como moda, ou seja, estudam de manhã à tarde à noite sem algum proveito, né? Elas querem parecer sofredoras como se o sofrimento fizesse você ser aprovado. Não é o sofrimento que faz você ser aprovado, é a esperteza, é saber responder às questões, basicamente isso. Então você tem que tomar uma decisão. Se você deve continuar nesse caminho, com base na perspectiva que você tem, ou se você deve buscar soluções alternativas. Pablo, você está falando para eu parar de estudar? Jamais. Eu jamais diria para você parar de estudar. Mas o que eu falo para você fazer é usar a cabeça. Então o que você pode fazer? Aproveitar para estudar por tópicos, aproveitar para diminuir o seu tempo de estudo, aumentar o seu tempo talvez para um novo empreendimento. Quem sabe você não se descubra em outra área. E verificar se atuar dentro do concurso público é realmente o que você quer. É realmente um sonho da sua vida. Será que aquele sonho é um sonho seu ou é um sonho que implantaram na sua cabeça? Sabe, eu já tive alguns alunos que foram aprovados para alguns concursos e quando tomaram posse, começaram a exercer o cargo, olharam e disseram, cara, não era nada do que eu imaginava, certo? Ao contrário, outros que estudavam, por exemplo, para o INSS, e isso aconteceu mesmo, foram aprovados por uma Polícia Federal, o cara falou, meu, eu estou realizado hoje, eu me descobri aqui dentro. Então, em primeiro lugar, você precisa pensar exatamente naquilo que você quer. E essa é a decisão mais difícil, saber que caminho você quer seguir. Lembrando que dentro desse cenário, você precisa poder confiar em alguém para poder ter uma boa orientação. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o seu comentário aí, um like, por favor, e compartilhe essa ideia. Não esqueça, faça a inscrição aqui. Clique para você nunca perder as atualizações. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Força, guerreiro!